Olá, seja bem-vindo a mais uma videoaula de língua portuguesa. Eu sou o Prof. Gil e a aula de hoje é pontuação. Se você é novo por aqui, inscreva-se no canal, dê seu like e compartilhe. Produção, a vinheta. Ah, professor, mas pontuação é fácil. É fácil. Porém, é o tipo de erro mais comum que as pessoas cometem, justamente por não usar a vírgula da maneira correta, e às vezes o erro clássico é separar sujeito do verbo. Jamais pode fazer isso. Então a aula de hoje vai ser bem simples, bem direcionada para a gente identificar os tipos de pontuação, os tipos de sinais de pontuação e saber usar cada um deles. Vamos lá? A vírgula. A vírgula serve para destacar o vocativo. O que é vocativo? Vocativo é aquela expressão que a gente usa para chamar a atenção do nosso interlocutor. Nuno, chega aqui, por favor. Ou seja, antes de emitir a mensagem, a pessoa que emitiu essa mensagem chamou a atenção do seu interlocutor, neste caso o Nuno. Na outra frase, chega aqui, Nuno, que eu não percebo nada disso. Então é aquela situação em que alguém nos chama e em seguida vem a informação. A vírgula serve também para separar o aposto. O que é que vem ser o aposto? O aposto é aquela expressão dentro de um período, que serve para explicar uma expressão anterior ou uma palavra anterior. Então a turma 6, a mais recente do curso EFA, começou o curso este ano. A expressão a mais recente do curso EFA é um aposto que está explicando que turma 6 é essa. A vírgula serve também para separar essas expressões. Aposto e vocativo são dois assuntos que merecem uma videoaula exclusiva. Continuando com a vírgula, ela serve ainda para separar as expressões explicativas, que a gente costuma usar, por exemplo, isto é, ou seja, o melhor. Além disso, eles já estão no núcleo 5, isto é, cultura, comunicação e média. Está explicando que núcleo é esse, Separar o adjunto adverbial antecipado, ou seja, quando o advérbio, ou neste caso, o adjunto adverbial, quando ele inicia a frase, ontem à noite choveu a potes, ou seja, choveu muito, Ontem à noite. Ontem à noite, locução adverbial de tempo. No sul do país, houve inundações. Então, no sul do país, locução adverbial de lugar. Serve para separar o lugar das datas. Por exemplo, Criciúma, 18 de outubro de 2016. Sempre tem no final de um documento, de um ofício, de um decreto, de uma lei. Então, tem o local, a vírgula, seguido da data. Nesse caso, Criciúma, 18 de outubro de 2016. A vírgula serve para separar os adjuntos adverbiais também quando estão no meio da frase, no meio do período. Os formandos, pouco a pouco, um a um, vão melhorando a escrita. O diretor recebe todos os dias das 8 às 9. A vírgula é usada também no caso de elipse, de algum elemento da oração. O que vem ser elipse? Elipse é quando uma palavra é eliminada. Só pelo contexto a gente já consegue entender o sentido. Por exemplo, o professor já não tem paciência. Umas vezes grita, outras estrebucha. Observem que a palavra vezes foi retirada da frase, porém o sentido, o contexto nos faz entender que ela poderia estar ali. Mas, como a ideia é sempre evitar repetições de palavras, a elipse é um recurso da língua portuguesa. No lugar da palavra vezes aparece a vírgula. Orações adjetivas explicativas. Isso remete ao conteúdo de orações subordinadas de um período composto. Isso também é conteúdo para uma próxima videoaula. Mas observem, o Júlio, que é um fala barato, nem sempre ouve os outros. O que é um fala barato? É uma expressão usada para aquela pessoa que fala muito, mas ouve pouco, Então, quem é esse Júlio? O Júlio é o tal do fala barato. Essa expressão que é um fala barato está entre vírgulas, portanto, é um recurso que se usa também com a vírgula. Orações intercaladas é o mesmo sentido de antes, O meu salário, disse o presidente, tem de ser aumentado. Isso aqui também tem a ver com as orações subordinadas e coordenadas, do período composto. Orações declarativas, em vez do travessão, a gente usa a vírgula também. Já não há pachorra, disse ele enervado. Pachorra aqui no sentido de paciência e enervado, nervoso. Já o ponto e vírgula é usado em orações em períodos compostos que sejam extensos, sejam longos. Por exemplo, a turma 6 é um mundo. Uns são interessados e assíduos, outros têm interesse, outros não se interessam, outros finalmente já nem aparecem. Então, neste caso aqui, o ponto e vírgula está separando o quê? As orações desse período, mais uma vez, a oração coordenada se remete lá ao período composto, O ponto e vírgula serve ainda para separar elementos de uma enumeração, Por exemplo, o curso obedece aos seguintes princípios. Primeiro, trabalho por núcleos temáticos, ponto e vírgula. 50 horas dedicadas a cada núcleo, ponto e vírgula. O essencial do trabalho feito nas aulas, ponto.
certo? Então ele serve também para separar esses elementos. Na videoaula sobre gêneros textuais, a gente analisou o gênero receita, e nesse gênero é muito comum aparecer o ponto e vírgula. Os ingredientes são também separados por ponto e vírgula, como nesse exemplo que a gente acabou de ver, né? Os dois pontos servem para introduzir uma enumeração, né? Por exemplo, estiveram presentes os seguintes elementos, 2 pontos, João, Carlos, Ana, Rui e Pedro, né? Fui no mercado e comprei pão, arroz, feijão, leite, né? Então os 2 pontos têm esse objetivo. Ele é usado ainda para introduzir uma explicação, uma justificativa ou uma causa, que também tem a ver com aquela ideia de aposto que a gente conversou anteriormente. Nem todos conseguem seguir o ritmo do curso. Como assim? Que ritmo é esse, né? Do que está se falando? A necessidade e a disponibilidade são diferentes. Então esse elemento que vem depois dos 2 pontos é uma justificativa da expressão anterior, né? Que nem todos conseguem seguir o ritmo do curso. Os 2 pontos servem também para introduzir uma explicação ou esclarecimento, né? O primeiro-ministro conseguiu o que queria. O que era? Enganar toda a gente. Os 2 pontos ainda servem para introduzir uma citação, uma fala, né? Muito comum nas narrativas, nos gêneros de conto, de fábula, né? De romance. Então, por exemplo, como diz Pessoa, 2 pontos, tudo vale a pena se a alma não é pequena. Irritado proclamou, 2 pontos, vão dar uma volta. Certo? Então, 2 pontos servem para introduzir uma citação ou uma fala. É uma interrupção do pensamento, né? Quando a gente está emitindo o pensamento e dá essa pausa, essa interrupção, leva a consciência do que fiz o meu dever, mas o mundo saberá. Reticência, ou seja, o mundo saberá o quê? Ele deixa margem para o leitor ou para o ouvinte concluir o próprio raciocínio. Reticências também servem para indicar passos suprimidos de um texto. Então, por exemplo, as armas e os barões assinalados por mares nunca dantes navegados. Essas reticências entre parênteses significa que havia mais textos ali. E foi retirado porque o foco está no primeiro verso e no terceiro verso. O verso do meio não entra aqui no contexto. Então, reticências também serve para isso. Reticências também servem para marcar as emoções, né? Vamos observar esse trecho aqui de Camilo Castelo Branco. As palavras únicas de Teresa em resposta àquela carta significativa da turbação do infeliz foram estas: morrerei, Simão, morrerei. Perdoa tu ao meu destino, perdi-te. Bem sabes que sorte eu queria dar-te, e morro porque não posso nem poderei jamais resgatar-te. Camilo Castelo Branco. O travessão é um uso um pouco mais comum, né? A gente usa para introduzir uma fala, né? Quando a gente chama de discurso direto, né? Disse ele então em voz baixa, estou apaixonado. E ela, surpreendida, respondeu, não me digas. Então, a travessão é usado quando a gente tem diálogos nas histórias, né? Ele serve para introduzir a fala da personagem, né? Um discurso direto. Intercala uma nota e explicação, ou seja, lembra da função da vírgula no meio da frase? Quando algum elemento ou alguma explicação vem entre vírgulas, o travessão pode ser usado nesse sentido também. Em vez das 2 vírgulas, usa 2 travessões. Por exemplo, convocam-se todos os formandos, nomeadamente aqueles que estão a faltar, para uma reunião ordinária a realizar no dia 22 de maio. Então, se a gente lê a frase sem essa parte separada de travessões, a frase ficaria: convocam-se todos os formandos para uma reunião ordinária a realizar no dia 22 de maio. A expressão que está lá dentro é para dar ênfase a que tipo de formandos são esses. Então, convocam-se todos os formandos, aqueles que estão faltando, para tal reunião. E ainda em relação à vírgula, muita gente acha que a vírgula é uma pausa para respirar durante a leitura. E não é. Isso é uma concepção totalmente equivocada. A vírgula serve para separar os elementos de uma oração. A pausa que se dá na respiração depende do ritmo de leitura de qualquer pessoa. Então, algumas pessoas têm um ritmo, né, uma melodia que se diz, né? Então a pausa de respiração vai de pessoa para pessoa. A vírgula, nesse sentido, ela não vai interferir. Vamos dar uma olhada nesse exemplo? Não tenha piedade. Não, tenha piedade. Uma vírgula pode salvar vidas ou condená-las. Por mais que quando eu li não tenha piedade, eu dei uma pausa, eu não dei essa pausa para respirar. A pausa é para dar ênfase ao contexto que ela está sendo empregada. Não tenha piedade. Ela está separando o advérbio de negação não do restante da frase. Tenha piedade. Vamos dar uma olhada em outros exemplos? O poder de uma vírgula. Vírgula pode ser uma pausa ou não. Por exemplo, não espere ou não espere. Né? Ela pode sumir com seu dinheiro. R$ 23,4 é bem diferente de R$ 2,34. A vírgula mudando de lugar pode sumir com seu dinheiro. Pode criar heróis também. Isso só ele resolve. Agora, isso só ele resolve. Né?
quem poderá me defender? Já diria o Chapolin Colorado. Ela pode ser a solução, ó. Vamos perder, nada foi resolvido. Agora, vamos perder nada, foi resolvido. Quando diz vamos perder, nada foi resolvido, tem o sentido de que, ó, infelizmente não tem mais o que fazer. Agora, vamos perder nada, ou seja, não vamos perder nada, né? Foi resolvido. A vírgula muda ainda uma opinião, não queremos saber. Agora, quando se usa a vírgula, não queremos saber. E aí tem a frase clássica, né, que todo professor de língua portuguesa já usou em algum momento em sala de aula. Se o homem soubesse o valor que tem, a mulher se rastejaria aos seus pés. Onde colocar a vírgula? Nesse caso aqui nós temos duas opções, vai depender da interpretação que se faz dessa frase. Quando eu digo, se o homem soubesse o valor que tem, vírgula, a mulher rastejaria seus pés, está dizendo que quem tem valor é o homem, quem se rasteja é a mulher. Agora, se a gente mudar a posição da vírgula, colocar depois da palavra mulher, se o homem soubesse o valor que tem a mulher, rastejaria seus pés. Agora, quem tem valor é a mulher e quem se rasteja é o homem. Essa então foi a aula de hoje, espero que tenham gostado. Se você é novo por aqui, inscreva-se no canal, dê seu like, compartilhe e nos vemos numa próxima videoaula.